tarde, bem-vindas, bem-vindos. Eu gostaria aqui, em nome do Rafael Sampaio, realizador do BR Lab, dar boas-vindas. O Rafael está em outra sessão aqui embaixo, então a gente está dividindo funções. Muito feliz, acho que vocês já ouviram essa minha fala aqui, né? No outro, então não vou repetir. Mas, para registro, eu preciso repetir os agradecimentos que o Think Tank Petrobras ele é um patrocinado, né? Tem o patrocínio master, assim como o BR Lab da Petrobras, Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, e também tem o patrocínio do programa Ibermédia, do Projeto Paradiso, da SPCine, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Então, para começar aqui que é a quinta mesa e a última, a gente vai falar de produção, sustentabilidade, além do ambiental, também abarcando social e tudo mais. Eu vou convidar aqui para subir a Marília Nakari. Deixa eu por ordem. Fabian Alonso, a Norma Quadros e a Rafaela Costa. Deixa eu tirar isso daqui. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui, vou fazer a mediação dessa mesa, mas primeiro eu vou pedir para cada um se apresentar antes da minha introdução e também falar o que tocou, em que momento da vida que esse tema, né, sustentabilidade, apareceu e como que cada um se engajou nele, né, para estar aqui hoje. Okay. Bom, uma pessoa que cresce num festival de cinema pensando como que a gente tem uma relação identitária com a América Latina através de se reconhecer numa tela, eu acho que tem tudo a ver com pensar sustentabilidade, né? Mas foi concretamente o Tiago, que fez técnico em engenharia em sanitária, e faz parte da direção do FAM, que eu também faço parte, da questão curatorial, traz o tema para a gente pensar e refletir em 2020, 2021, e a gente começa uma grande jornada que é Ecovision, que está culminando num doutorado para mim, e que assim, espero que culmine para todos na América Latina com indicadores de sustentabilidade para o audiovisual latino-americano, dentro da economia, do meio ambiente e do social, de uma forma contextualizada, com coeficientes e que sejam propositivos para o nosso ponto de vista a partir de nós mesmos, da nossa mudança de mundo. Sou eu mesmo, né? Sério? Posso ir mesmo? Tá bom. Vamos lá. Bom, eu vou me apresentar. Meu nome é Fabian Alonso. Eu sou cenógrafo, diretor de arte. E eu gosto de me considerar também um cidadão inquieto, né? Então, depois eu explico um pouco de onde que vem essa inquietação, né? Mas é muito interessante ver, assim, toda a minha atuação, como que eu fui encontrando, né, formas de não somente me expressar artisticamente, mas também atuar socialmente, né? Então, acho que essa oportunidade de trabalhar tanto em exposições como no audiovisual, intervenções urbanas, né, instalações artísticas, foi uma forma que depois, claro, a gente vai achando canais e ligações, né, de como procurar essa relação também com toda a parte social, né?
vem também de um lado, né, de ter família, de ativistas, né, que acho que eles acabaram me influenciando bastante. Mas, por exemplo, minha primeira experiência foi na TV Cultura, que era um lugar que até pela escassez de recursos, né, a gente acabou... acho que isso daí também acabou contaminando toda a equipe, né? Mas especialmente, assim, eu acho que foi muito interessante poder trabalhar com isso, sabe? Com a reciclagem, com o reuso, com novas formas de produção, né? Com equipes pequenas, né? E acho que isso daí acaba também influenciando, né? Depois eu tive a oportunidade de trabalhar em outros âmbitos, né? Fui para a Inglaterra, tive a oportunidade de trabalhar num projeto de educação meioambiental que foi muito bacana, com arte, né? Também. Na Espanha, com marketing de guerrilha, onde a gente também tinha que trabalhar com... não era uma coisa assim que tinha que, muitas vezes, pequenos orçamentos dentro de grandes campanhas, mas com um grande poder de narrativas, né? De criar narrativas. E isso daí permeou minha carreira, né? E agora trabalhando com audiovisual e com exposições, eu acho que eu acabo aplicando, né? Todos esses conceitos, né? De como criar uma produção um pouco mais sustentável e consciente. Eu acho que é mais uma dessas palavras, né? Se a gente começa com uma consciência já na criação, a gente consegue trazer resultados que hoje em dia eu vejo que são positivos tanto na parte econômica como no impacto social também. Okay. Então eu vou de novo pedir desculpas para a gente, porque eu não vou falar em português. Aí eu me desculpo com os tradutores, que eles têm sofrido comigo todos os dias aqui. Então, obrigada pela tradução do espanhol para señas. Bueno, mi historia en la sostenibilidad empieza en Brasil, en 2010, haciendo investigación en Pipa con los delfines y cuál era la relación que teníamos o que tenemos nosotros con estos delfines que visitan las playas de este lugar. Ahí vuelvo a Colombia y me pregunto cómo unir mi pasión por el medio ambiente y mi profesión, que es comunicadora social. Ahí empecé y creé un festival de cine ambiental que se llama Planet On y que dio inicio en 2013, sigue funcionando en Bogotá, en la capital. Y en 2018 estaba en el Festival de Cine de Berlín haciendo mi maestría y mi profesor me entregó una revista que se llama Green Film y me dijo, yo creo que esto le va a interesar. 2018. Volví, seguí estudiando, empecé a leer la revista y efectivamente ya había todo un movimiento de lo que era la sostenibilidad en la industria audiovisual, pero más como el green production, ¿no? No tanto el término sostenibilidad, sino como el impacto ambiental. Y ahí empecé, ahí en 2019 se hizo un primer acercamiento en Colombia, trayendo personas expertas de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, como para hablar con ministerios de cultura, secretarías de cultura, entidades de fomento, un poco como lo que está sucediendo hoy aquí, pero en el festival en ese momento y abrir la discusión de en qué estábamos nosotros, qué hacía falta y para dónde iría la industria. En 2020 se publica la primera investigación sobre el estado de sostenibilidad de la industria audiovisual colombiana. Esa fue mi primera investigación. Y ahí pues hice parte de un libro como de la visión global de la sostenibilidad de nuestra industria, participando con ese capítulo sobre Colombia como de representación latinoamericana, porque a la fecha no había datos de nuestra región, infelizmente. Y a partir de 2023 vengo investigando cuál es esa mirada de la sostenibilidad desde el género, y cómo eso se incorpora y cómo está evolucionando en la industria a nivel global. Y eso ha sido mis últimos 4 años. Y desde el 2022 he sido asesora, consultora, manager, diferentes nombres por ahí, para la industria audiovisual, sobre todo en México, Argentina y Colombia, con producciones, películas, series de gran formato, coproducciones con el Reino Unido, en donde yo asesoro y soy la cabeza del Departamento de Sostenibilidad para estos proyectos, en cómo vamos a reducir los impactos ambientales. Ese ha sido como mi recorrido hasta hoy y espero poder aportar en esta conversación que vamos a tener.
Olá, eu sou Rafaela Costa, sou produtora e sócia da Manjericão Filmes, que é uma produtora independente baseada aqui em São Paulo. E eu comecei a minha carreira como diretora de produção, então, há 25 anos atrás, produzindo publicidade, depois entrei para o entretenimento, e acho que a minha relação com a sustentabilidade ela é mais intuitiva, assim, de entender o quanto, na prática, essas grandes equipes, né? Porque acho que eu sempre trabalhei no modelo grandes equipes, desde produção de publicidade até iniciar a produção de séries de TV lá no comecinho, aqui em São Paulo. E aí eu estava falando para a área até que o meu primeiro estalo real, eu sempre olhava a produção no final, assim, por estar do lado da direção de produção e ser a última a sair do set, que era aquela produção de lixo absurda que a gente gera e que vai para sei lá onde. Ninguém sabia para onde ia, né, há 20 anos atrás. Até hoje, acho que tem gente que nem sabe para onde vai, mas enfim. E aí, em 2018, eu estava a caminho, estava fazendo uma série para um streaming grande, a caminho de Itacaré, na Bahia, e foi, eu acho que a primeira vez que eu briguei para trazer um pensamento sustentável para essa produção, começando pela produção de copinhos de água que a gente toma no set, que é tipo uma coisa infinitamente, sei lá, quanto que a gente gera, principalmente numa produção grande de mais de 200 pessoas, com figuração, com tal. Exato. Por volta de. E aí eu fiz uma continha, e a gente até trocou, a Ari, na época, né, nós somos parceiras de profissão há muitos anos, e a gente sempre falava sobre isso e tal. A gente fez uma continha, não sei se você lembra, disso, do que gera, quantos copinhos por pessoa, por dia, por isso, por aquilo, chegou a um tanto de uma conta absurda, e eu propus para a produtora não trabalhar desse jeito e a gente comprar squeezes e levar utensílios maiores para armazenamento de água e tal. E a produtora falou: mas aí você vai gastar dinheiro com brindes para a equipe? E é assim que você quer produzir um filme? Eu falei: não, gente, a gente está indo para o meio do mato, uma natureza absurda, e a gente vai jogar lixo, porque esse lixo vai para algum lugar que a gente não sabe o fim dele. E assim começou o meu interesse, e acho que levando daí, né, e a briga junto às grandes produtoras e aos streamings era difícil, não existia essa linha de orçamento, não existia o departamento de sustentabilidade. Então, eu comecei a tentar aplicar dentro da Manjericão, que é uma produtora independente pequenininha, que faz filmes independentes de baixo orçamento, baixo e médio orçamento. E a gente produziu um filme no mesmo ano, que foi Meu Nome é Bagdá, e a gente mesmo, da nossa cabeça, falou: não vamos usar copinho de plástico, a não ser se precisar muito. Daí a gente comprou xícara, aquela coisa toda. E, finalmente, no ano passado, depois de toda essa trajetória, onde a sustentabilidade ganhou sua linha de orçamento nos grandes projetos, a gente conseguiu trabalhar juntas num projeto que era um financiamento de LPG, e um filme baixo orçamento, mas a gente conseguiu executar acho que um case, né, que gerou um relatório super bacana da Cinema Verde junto com a Manjericão, de como não produzir o tanto de lixo que uma produção pequena, média ou grande gera, e foi muito legal, assim, em todas as instâncias, todos os departamentos entraram na dança, a gente não teve, foi lindo, assim, foi bem legal. E aí estou aqui acho que para acrescentar nesse debate, nesse lugar da prática mesmo, né? Como a gente leva isso adiante cada vez mais. Enfim. Acho que tem que. Bom, obrigada a todos aqui, colegas. E eu quero agradecer, chegou mais público agora, que lindo, agradecer a presença de todas, todos aqui. E a gente vai. Eu vou projetar, só para fazer uma introdução aqui ao nosso papo, um raciocínio. Primeiro, que eu acho que é interessante sempre a gente colocar que o que a gente faz
tem diretrizes e a gente é inspirado pelas ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 18, e eu sempre escolho, talvez a Norma escolha outros e tal, mas assim, a gente escolhe alguns que vão nos ajudar a implementar as ações de sustentabilidade nos projetos. E é muito interessante, né? Porque isso vai nos guiar desde a questão de gestão de resíduos, até a redução de descartável plástico de uso único, até como a gente chega nos territórios, até como a gente sai dos territórios, enfim, e como que a gente se relaciona com o social também. Eu gosto dessa imagem porque é uma imagem que ontem a gente mudou. Eu quero falar que a gente fez, hoje foi o último dia do grupo de trabalhos do Think Tank, que foi maravilhoso. Foram 4 dias de imersão. Aqui temos 3, exceto a Rafa, infelizmente ela não pôde participar, mas assim foi maravilhoso. A gente construiu um manifesto que vai ser publicado posteriormente. E a gente acabou falando muito, eu sempre falava em cadeia de produção, e aí ali dentro do Think Tank alguém falou, não, a gente precisa pensar como ecossistema, né? E pensar além do que é só o ambiental, que a gente já falava disso, né? Tanto que a Cinema Verde a gente fala que é uma consultoria socioambiental, mas quando a gente fala em sustentabilidade, a gente foca muito mais no dia a dia nosso, né? No ambiental e esquece o social, né? E aí, para direcionar um pouco aqui a nossa conversa, eu trouxe esse esquema porque a gente vai falar um pouco sobre essas etapas, né? Como que é a sustentabilidade na etapa de desenvolvimento, na pré-produção, na filmagem, desprodução, pós-produção, lançamento e distribuição. Não nessa ordem necessariamente, né? A gente vai ser um papo muito mais espontâneo aqui. Mas, além disso, também, quais são os desafios, quais são as coisas que já estão acontecendo e métricas, dados que a gente precisa para poder avançar, né, nesse processo de transição que a gente está fazendo do modelo audiovisual e a gente pensando que esse modelo precisa cada vez mais incorporar essa responsabilidade socioambiental. Né? Então, vou pular isso aqui, porque eu já falei. Aqui, só para integrar um pouco a sustentabilidade é um novo departamento dentro dos departamentos. Eu sempre falo que o ideal é que a gente entre, né, como consultores, especialistas, desde a etapa de desenvolvimento, que não fique atualmente o que acontece. A gente concentra nossas atividades na etapa de preparação, pré-produção, filmagem, desprodução, que é ótimo, que é onde se causa mais impacto ali, né? Em recursos, em consumo, recursos naturais, etc., para produzir tudo que a gente consome. E, como a Rafa falou também, essa geração de resíduos, né? Não só no set, mas também nos departamentos. Então, a ideia é que a gente fique cada vez mais integrado como equipe, né? E não um ser exterior que vai fiscalizar, né? Porque é muito como as pessoas nos olham, né? Como fiscais do que está acontecendo, deve acontecer, e aí tem sempre uma reatividade. Isso a gente tem vivido e é importante colocar. Importante colocar que precisamos estar integrados e ter o mesmo a mesma importância que os outros departamentos, né? Então isso enfim, é mais um pensamento aqui. Aqui eu vou compartilhar com vocês quais as ações básicas dentro de uma produção, né, que é orientação e engajamento. Então, tem se falado muito em letramento. Então, é importante que essa orientação, engajamento, sensibilização comece com donos e donas de produtoras, né? Agora a gente tem canais que estão trazendo essa preocupação e já incorporaram esses protocolos, né? Como Netflix, Amazon, talvez agora outros canais também, Globo, né? Globoplay e tal. Mas é importante que a gente pare com esse hábito de que precisa ser mandatório para a gente fazer. Aqui um exemplo que a gente tem, que a Rafa, que genuinamente ela quer fazer. Então, isso é um exemplo
Então, esse letramento não é só para a equipe que está no set, né? Essa sensibilização e engajamento, é para todos os líderes, né? Para quem decide, principalmente, porque eles viram exemplo no que a gente faz. E aí a gente trabalha com eliminação de descartáveis plásticos, porque a gente tem, eu sempre gosto de falar isso, né? Que o plástico, o copinho, a pessoa pensa num copo, mas ela não pensa que nem 150 mil descartáveis plásticos, para a produção é necessário 450 mil litros de água para a gente ter. Então, essa água toda poderia estar sendo usada na produção de alimento, para fornecer água a quem não tem água encanada. Enfim, é esse pensamento, né, que, quando eu penso em cadeia não de cadeia, quadradinha, né, mas a cadeia é o processo, né, da gente pensar que, como a natureza, a gente, tudo, né, nasce, cresce, fenece. E aí a gestão de resíduos e compensação das emissões. Aqui, para finalizar, eu gosto de compartilhar esses resultados, porque a gente não tem métricas, né? A Marília vai falar um pouco disso também. Esses resultados são de projetos que a Cinema Verde fez ao longo desses últimos 32 meses, que está aí, né? Então, a gente impactou diretamente mais ou menos 20 mil pessoas, pensando que essas pessoas podem reproduzir isso na vida delas, né? Com famílias, amigos, etc. Essas ações, aprender novas coisas, que sejam uma só. Mais de 150 toneladas de resíduos foram desviadas de aterro sanitário. Então, o que isso implica? Redução de emissão de gases de efeito estufa, né, como o carbono, como o metano. Né? Mas, sei lá, não estou conseguindo nem ler, mas 56 mil bitucas de cigarro, que a gente tem um parceiro, que é a Apoiato Recicla, que pega as bitucas, transforma, tira toda a toxina e tal, destina corretamente e transforma essa fibra de bitucas em papel artesanal, e isso vai virar cadernos, artesanatos, etc., e mais de 3 mil árvores plantadas para restauro de regiões nativas, né, aqui na região de São Paulo e Cerrado também. Então, vou terminar aqui com essa pequena, breve, longa apresentação. Aí pode voltar, por favor. E aí eu vou pedir para a Norma, a primeira pergunta. Não é uma pergunta, tá? É mais um estímulo aqui da gente trocar essas ideias, e se vocês fiquem à vontade, se quiserem perguntar uns aos outros. A gente vai deixar um tempinho para o final também, para vocês, se quiserem endereçar alguma pergunta, ficar à vontade. Tá? Então, Norma, é sobre desenvolvimento, né? Planejamento orçamentário, cronograma, como viabilizar escolhas sustentáveis, né? Quais são os desafios y las oportunidades. Bueno, pues el principal reto que enfrentamos los equipos de sostenibilidad en ese proceso es, que lo hemos discutido tanto y parece que se vuelve cacofónico el tema, pero es el tiempo, el momento en el que ingresa el equipo de sostenibilidad a un equipo de producción es muy tarde. Generalmente ingresa faltando 2 semanas, en las últimas 2 semanas de pre, o a veces hasta 1 semana antes del rodaje, y ahí ya todo está decidido, ¿no? Entonces, ese es el primer reto al que uno se enfrenta. El primer reto es que pues, uno pasa su propuesta y todo bien y les encanta, pero luego no hay una integración del equipo de sostenibilidad en las otras fases. Se entiende todavía los equipos de sostenibilidad únicamente en la producción. Y realmente el impacto que genera o que puede llegar a generar un equipo de sostenibilidad se da en la etapa de soft prep, ¿no? Antes de la pre, es donde nosotros tendríamos la mayor capacidad de impactar y de mitigar lo que sea posible durante la producción. ¿Por qué? Porque eso va ligado a las decisiones presupuestales. Entonces, cuando el equipo de producción, el equipo de arte, el equipo de transporte, pero sobre todo producción, arte y locaciones, que son los primeros en entrar a ese momento de la soft, y los directores, evidentemente, con la historia, en ese momento es cuando debería entrar sostenibilidad, porque ahí es donde nosotros podemos levantar la mano y yo llamo a Fabián y le digo, oye, pero cuéntame de dónde viene tu madera. Y entonces Fabián me va a decir, uy, no sé de dónde viene mi madera. Y yo ahí voy a incidir y voy a decir,
pues necesitamos que esa madera no sea ilegal, porque probablemente estamos trayendo la madera de nuestro Amazonas o la mayoría de la madera que llega a Latinoamérica viene de Indonesia, ilegalmente. Entonces nosotros mismos como industria estamos contribuyendo a la deforestación de otro país, además del nuestro, pero de otro país y poniendo en riesgo la biodiversidad de otro país. Ahí es donde enfrentamos los mayores retos porque no se está viendo de una manera, alguien por aquí en todas estas conversaciones que hemos tenido no le gusta la palabra holística, pero quizás es la única que académicamente nos define un poco y es, nos falta una mirada holística de ese departamento de sostenibilidad cuando entra a los procesos de producción. Debe entrar para poder entender el proceso mismo, debe entrar en un punto en donde tengamos un poder de decisión y de incidencia. Cuando entramos como el equipo de bomberos de la producción, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los productores como, venga, yo no quiero entrar en paracaídas en medio del rodaje, porque un poco esa es la situación a la que nos enfrentamos. Llegamos cuando ya todo está decidido, cuando ya los hoteles se decidieron a, ¿no? El hotel es súper sostenible, tiene certificación. Y yo, sí, pero ¿a cuántos kilómetros queda de la locación? Y entonces queda a 50 kilómetros. Y yo digo, pero ¿y qué hicimos? ¿No? Pues porque ahora ¿cuántos vehículos voy a necesitar para trasladar a 300 personas del hotel? Magnífico y eco-friendly y toda la cosa, pero necesito generar otros impactos, que un poco va con toda la conversación que hemos tenido de lo que puede ser una solución en un momento para uno, va a ser un problema para otro. Y estas yo creo que son las tensiones que estamos encontrando en todo el desarrollo de la sostenibilidad de un rodaje. El rodaje no se concibe con una sola mirada, ¿cierto? El rodaje se concibe cuando todos nos sentamos en una mesa, ¿cierto? Y el director tiene una idea, la trajo, el escritor tuvo una idea, la trajo, y entonces empieza a sumarse un equipo que la conversa, la visualiza y todos acuerdan cómo hacerla. Pero en ese acuerdo no está pensada la sostenibilidad. Y ahí creo que es el mayor reto. Las oportunidades que tenemos son inmensas, infinitas, porque si empezamos solo con que ingresemos en la primera semana, o que sea la -4, si es que son 4, la -8, si son 8, pues ya tendríamos una ganancia. Luego a lo otro que nos enfrentamos es a la reticencia de los mismos equipos de producción por hacer cambios. Entonces es más fácil y la respuesta común, que yo creo que en Brasil no me equivocaría en decir que todos compartimos la misma respuesta, es: si yo siempre lo he hecho así, ¿por qué lo voy a cambiar? ¿No? Si ya funciona. Porque el problema es que funciona. Este es el problema. La producción sale adelante, gana premios, va por el mundo, tiene una distribución increíble y nadie se enteró el impacto que generó, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a cambiar algo que funciona y que además es barato? Porque pues, la sostenibilidad va a costar quizás en otros términos, ¿no? Cuesta en tiempo, cuesta en disponibilidad, cuesta en personas, cuesta en ideas. Entonces ahí también enfrentamos un desafío a ese temor, ¿no? De hacer cambios dentro del proceso de producción mismo. Entonces ahí nosotros pues tenemos unas estrategias y demás, pero si no contamos con una cabeza dentro de la producción que le crea al tema, como es el caso de Rafa, ¿no? Que le crea y que esté dispuesto a hacer cambios internos y a decirle a su equipo: no lo vamos a hacer de esta forma, vamos a intentar esta otra. Ahí ya murió cualquier proceso de sostenibilidad y lo que terminamos siendo es un proceso de contabilización de emisiones. Eso es la mayoría de los casos en la sostenibilidad. Terminamos siendo un checklist y una calculadora que contabiliza los impactos, y ahí se pierde demasiado del proceso y de lo que nosotros como profesionales pues, y como personas que hacen sostenibilidad en los sets tenemos la capacidad de aportar. Ahí se está perdiendo como en esa cadena. Pero pues también ahí hay cosas muy, muy interesantes y hay proyectos. Yo he estado en proyectos que a las primeras semanas son un poquito difíciles. En la negociación, yo creo que la sostenibilidad es un proceso de negociación mismo. Tenemos que ser capaces de negociar y salirnos de nuestras zonas de confort.
tanto los que hacemos sostenibilidad como los que están del otro lado. Ambos tenemos que llegar a un pasito para allá y un pasito para acá. Y en esos procesos yo me he encontrado con productores que al inicio no quieren hacer ningún cambio, pero luego terminamos haciendo proyectos increíbles hacia el final del rodaje, donde como que todo el mundo mira como de verdad lo hicimos, y es una satisfacción para el mismo equipo. Entonces creo que ahí hay un proceso de construcción conjunta. Yo diría que es un proceso de construcción colectiva. No es un proceso individual. Una persona sola o dos personas de sostenibilidad no logran hacerlo. Es un proceso que nosotros como sostenibilidad dependemos de los demás departamentos para ser sostenibles. De lo contrario, es mentira pues pensar que yo sola voy a lograr cambiar el rodaje. Eso sería muy egocéntrico también. Y creo que aquí sí es dejar los egos de lado también y ponernos en un lugar de conversación y de construcción para entender qué podemos lograr. Eu vou endereçar agora a provocação aqui para a Marília, sobre a importância, né, da mensuração das informações, de dados, protocolos, certificações e relatórios de impacto, né, que tem a ver com como ela se apresentou aqui, o projeto dela. E fica à vontade de complementar com outras coisas também. Eu me apresentei com um recorte muito específico, né, do meu momento atual. Quando a gente está nesse momento, a gente tem que encarar o espelho que está ali, né? Mas quando a gente iniciou a Ecovision, a gente entrou em mais de 100 fontes diferentes para saber o que estava acontecendo. E aí não tem nada sistematizado na América Latina que tenha uma potência de lastro, que não seja uma ação pontual. Não achamos na época, né? E continuam, agora já surgem muito mais outras iniciativas, mas não achamos nada propositivo nesse sentido estruturante, né, de definir ou de certificar ou de dar ali parâmetros que nos colocassem numa linha, uma balança que tivesse alguma igualdade daqueles dados para a gente pensar o que seria, né? Como propor algo se você não sabe onde está. Então, a gente inicia fazendo exatamente uma pesquisa de clima, que depois se desenvolve como um selo de intenção, que é parte de um processo de formação de educação e de perspectiva ao produtor que está lá fazendo o projeto em desenvolvimento, então, numa situação assim, de mercado audiovisual, numa situação ainda sem o recurso, sem o financiamento, então, ainda muito antes de uma soft pré, né? Fazer essas perguntas e se dar conta o que está relacionado à sustentabilidade dentro do seu projeto. E partimos já desde o princípio de que a sustentabilidade ela não é exclusivamente ambiental. Nós estamos falando de não é conservar o meio ambiente independente do homem. Estamos falando do ser humano tratando desse tema. Então, o ser humano está incluído nessa equação. E, dessa forma, a sustentabilidade social é essencial. É desumano, numa perspectiva de alguém que está em imigração por guerra, por fome, por discriminação, você falar que ela pisou numa árvore, que danou alguma rota. E nós não temos apenas perspectivas de guerra em tantas guerras que são contemporâneas no nosso mundo. Nós temos guerras internas dentro do nosso país, né? Em escalas distintas e para grupos distintos. Então, quando a gente não dá atenção à forma como ela é vista dentro do grupo, do setor, que se propõe tão revolucionário, que se propõe tão à vanguarda de uma perspectiva social, nós não estamos pensando realmente em indicadores de transformação, mas nós estamos voltando a outra perspectiva toquista da
do meio ambiente, da sustentabilidade. Então, a gente passa, sim, tem que pensar exatamente as toneladas de resíduos sólidos urbanos gerados e tem que pensar na redução, porque sustentabilidade e desenvolvimento sustentável se pensa na perspectiva da redução, porque quanto menos você provoca de impacto no mundo, menos impacto negativo você está fazendo, né? A redução é essencial, mas quando você pensa nesses processos, você tem que pensar quais são também aqueles possíveis dentro dos nossos grupos de trabalhos, das nossas funções e das formas como nós respeitamos os outros. E aí a gente vai ter os indicadores de representações de gênero, representações raciais, representações periféricas, de grupos minorizados, e também da voz ativa das suas funções na transversalidade da solução da sustentabilidade. E isso tudo, que parece muito filosófico, que é gestão, que é política pública, que é relacionamento político-social, tem que se chegar numa forma básica ali da gente falar um percentual, tem que falar um número, tem que falar onde que a gente está fazendo a comparação. Então, vamos no resíduo sólido, a gente consegue pegar assim, eu venho de Florianópolis. Florianópolis é uma das 3 melhores, uma das 3 cidades que melhor está no ranking brasileiro de reciclagem. E essa é uma propaganda institucional da minha cidade. A reciclagem é de 7%. Eu vou me basear que a gente tem uma boa obra se a gente chegar a 7%? Bom, não está condizente com o nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Mas o nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos está pensando numa transformação para 2050. Se a gente vai pegar os mais alarmistas da emergência climática, a gente nem chega lá, né? Então, e não vai chegar a 46%, 47%, se não me engano, de reciclagem no Plano Nacional em 2050. Mas a gente tem um case da Alemanha que transformou, reduziu a geração de resíduo em 60% em 5 anos. Então, a gente vai pegando cada uma dessas situações e pensando como situar dentro do contexto latino-americano, dentro do contexto do audiovisual, para que a gente, então, chegue num indicador que nos sirva como uma medição entre nós, uma possibilidade de ver uma projeção e uma possibilidade de trabalhar ali política pública. Então, os indicadores em si, eles sempre são instrumentos políticos e instrumentos em defesa de algo, né? E isso também é situado. E é importante a gente pensar, quando a gente está falando aqui, então, da sustentabilidade, que enquanto não for pensado desde um princípio de que eu preciso olhar para isso, eu não olho. Quando eu não tiver métrica para saber se eu tenho ou não tenho, como é que é na tua empresa? Você sabe se a maioria é mulher? Se a maioria é homem? Cadê os números? Ok, é maioria mulher. Beleza. E na direção da empresa? Ok. Na direção da empresa também tem mulher, já não virou maioria. E na reunião, a palavra final é de quem? Quando chega uma pessoa externa, para quem essa pessoa olha para pedir permissão ou tentar concordância? A gente está falando de indicadores também. Os indicadores vão nos ajudar a modificar a nossa lógica de comportamento. E lá no final, na tela, nós também estamos reproduzindo lógica de comportamento e naturalizando certas lógicas. Então, é muito interessante quando traz aqui o pessoal de roteiro que está analisando o produto final do roteiro, em tela, do que foi passado ali. E a gente pode depois brincar de destrinchar esses indicadores, que serão 50, né, em pontos no processo da produção
né? No quanto que foi a primeira ideia no planejamento, como é que foi o resultado final e como é que a gente, de fato, ficou lá e falou em tela. Ou seja, é uma cadeia, é um círculo, é uma atmosfera, é holístico, é tudo, né? Porque é transversal e é relacionado. A gente precisa entender que nós precisamos estar cada vez mais bem relacionados entre nós e entre os nossos departamentos para ter resultado. E aqui o Fabian vai contar, acho que essa história que ele me contou antes ali, que se não ia contar, eu sugiro que conte, porque a ideia de quando ele entrou no planejamento e mudou tudo para bom. Resolveu um problema que nunca dava uma oportunidade para pensar antes de virar um problema. A gente também não precisa resolver problemas, a gente pode fazer criações conjuntas. Então, eu vou falar, né, falo de indicadores, mas falo dessa perspectiva de que elas não existiam aqui e que a gente tem soluções, a gente já tem atividades, a gente já tem ações sustentáveis, a gente precisa nomeá-las e qualificá-las para que elas sejam vistas com a qualidade que elas têm. Obrigada, Marília. Gente, eu vou só falar que daqui a pouquinho, infelizmente, a Marília vai precisar sair, que ela vai pegar um voo. Então, a gente tem mais um pouquinho de tempo com ela aqui, mas ela vai precisar sair daqui a pouco. Mas muito obrigada. Fabiana, quero que você conte essa história. A gente tinha combinado de eu te orientar. Eu vou pular, já que o microfone está na sua mão, era a Rafaela. Não, pode. Mas eu acho que já está aí, né, Rafa? Escolhas sustentáveis, né, no desenvolvimento do conceito da arte. Essa era a bomba que você ia jogar antes de ir embora, né? Ela falou que ia jogar uma bomba. Escolha Legal. de materiais para viabilizar cenários, economia circular. Conta aí para gente. Tem tudo isso daí, né, Ari? Eu acho que é super importante a gente pensar nessa questão de escolha de materiais, né, de tentar criar ciclos com todos esses materiais. Mas tem duas coisas que eu queria começar essa minha fala, né, um pouco dizendo que é muito bom ter vocês, por exemplo, quando a Norma traz, né, essas equipes de sustentabilidade, né, por um lado, que a gente não tinha antigamente, tá? Muitas vezes eu que tenho esse hábito, ou digamos assim, eu comecei a trabalhar de uma forma espontânea, procurando, né, sustentabilidade no meu trabalho, em departamentos de arte, na área criativa. Eu me sinto muito feliz, né, que agora a gente pode contar com essas novas equipes, né, somando, né? E por outro lado, métricas para realmente ver se essas iniciativas que a gente toma são reais, né? Que eu acho que de repente eu fiz alguma coisa, ou esse exemplo, eu acho que teve um impacto e às vezes não, né? Então acho que é muito importante a gente ter esses dois lados, né? E aí, bom, eu vou contar um pouquinho, né? Isso daí porque eu acho que assim, eu vou falar dos materiais, né? Que sim, tem uma grande importância, um grande impacto em todas as produções. Mas, ao mesmo tempo, eles podem ser, digamos assim, minimizados esses impactos através de uma participação mais ativa em todo o processo do filme, né? Por exemplo, tá participando, né, na elaboração de um plano de filmagem, tá? Porque eu acho que através de um plano de filmagem, que é esse caso, tá? A gente consegue, por exemplo, decidir, né, ou sugerir, ao menos, porque a gente é consciente de que tem outros fatores, tem elenco, tem equipes, tem logística, né, locações, né, mas, de repente, já que a gente impacta, por exemplo, com essas locações e com esses cenários, né, por que não tentar sugerir uma ordem lógica de reaproveitamento e até de logística, né? A gente já teve casos de usar dois estúdios, um estúdio, sabe, para tentar, pelo menos nesse caso era uma necessidade mesmo, né? A gente tinha pouco tempo, orçamento e uma necessidade de entregar cenários extremamente complexos, né? E todos ao mesmo tempo agora. Então foi muito interessante a gente tomar parte, né, dessa elaboração do plano de filmagem, às vezes até, sabe, no roteiro, né? Eu acho que seria interessante, eu sei que é muito difícil cada vez que a gente vai se adentrando cada vez mais nos outros departamentos, né? Mas seria muito bacana para falar, ó, gente, de repente, isso aqui não vai acontecer. Pode acontecer, acredita na arte. Ou, gente, isso aqui vai muito além, né? Então, eu acredito que existem
esse trabalho, né, que volta ao holístico, ao sistêmico, né, que pode trazer, né, um impacto bem interessante, além do material, sabe, né? Eu acho que é isso, utilização de equipes, não deixar as equipes se desgastarem, né, durante as filmagens, também tentar preservar essa questão do humano, né? E a gente pode colaborar, né, nesse sentido, acho bem importante. Mais ou menos, eu não sei se foi bem isso que eu te contei. Bom, agora vamos para a Rafa, que Rafa é produtora, né? Produtora executiva, produtora, e aí ela já trouxe um pouquinho, né, dos desafios, mas a gente falou aqui outro dia, ontem, sobre a questão de financiamento, né? Porque a sustentabilidade, para você incorporar, né, práticas de responsabilidade social, ambiental no projeto, você precisa de linha de orçamento, né? Sem a linha de orçamento, fica um pouco um desafio. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco a sua perspectiva como produtora executiva, né? Qual o desafio de você, ali no teu projeto de baixo orçamento, né? De você tirar uma verba que você sabe que é importante, porque quando a gente fala em sustentabilidade, acaba falando, vamos, a produção faz, né? A produção não faz, a produção já faz muitas outras coisas. Então, a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de uma nova equipe, como eu falei aqui no início, que, eventualmente, se tem recurso, a gente tem uma pessoa de coordenação, uma pessoa de assistência. Agora, eu incluí mais um auxiliar de sustentabilidade, porque as pessoas têm dificuldade de lavar o próprio copo, né? É uma resistência. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. E depois a gente fala da outra história lá. Muitas histórias. Muitas histórias. E elas se entrelaçam, né? Tipo, a arte, tudo se entrelaça, é muito legal. Ouvir, trocar. Mas eu acho que linha de orçamento, pensando em linha de orçamento, como financiar a sustentabilidade dentro de um projeto, falando da parte da produção independente, que a gente vai atrás de recursos para financiar um projeto como um todo, eu vou lhe dizer que investir na sustentabilidade, às vezes, traz economia para o projeto. Às vezes, não, acho que na maioria das vezes. Então, aquela continha de 2018 já me mostrava, já tinha indicadores que o que eu não ia gastar em copinho, que é meio aleatório, porque é isso, né? Daí o platô está no set, distribuindo para a figuração, para não sei quem, e aquilo se perde também. Se a pessoa tem a sua garrafinha, vai até um lugar, enche a sua garrafinha, tem a consciência do que está acontecendo ali, eu acredito que o desperdício é menor e a economia maior. Então, aquela conta só já dava uma diferença absurda. Nosso investimento sem saber que era sustentabilidade, mas nosso investimento no nosso filme BO de 2018 também gerou economia, e agora, nesse projeto que a gente teve linha de orçamento a gente tirou um dinheiro, que a gente não tinha linha de orçamento orçado, aprovado no edital da LPG estadual. Mas eu falei, vamos tirar e investir no planejamento junto ao Cinema Verde. Aquilo, com certeza, gerou economia dentro de todos os departamentos, porque fez pensar, inclusive, na produção de arte, inclusive nas decisões de locação do mesmo. A gente já tinha nesse filme específico, né, um indicador de roteiro que era uma casa em frente à outra. Então, assim, eu já tinha que descobrir um micromundo que eles conversassem ali, o bairro, a vizinhança conversasse, e essas duas casas se conversassem. Então, quanto mais locações eu tenho ali dentro daquele micromundo, melhor para a gente, melhor para todo mundo, para chegar e para não ter que sair. Agora mesmo, a equipe da Manjericão está aqui, as meninas, a Jana, a Karina, a Letícia, a Carol e a Ana, nova aquisição. A gente está muito legal. A gente está em pré-produção de um filme, em preparação de um filme, na verdade, que eu filmo todo aqui no centro da cidade, e que é num cinema, e tem uma casa, e tem não sei o quê. Cara, a gente quer e vai conseguir fazer todo o filme no mesmo quarteirão. Porque eu não quero carro. Porque São Paulo é um caos.
Outra porque eu não tenho um orçamento, eu preciso botar esse dinheiro em outro lugar que vai imprimir muito melhor. Eu vou pagar a Cinema Verde, está comigo? Eu não vou ter a geração de ar. E aí as pessoas conseguem chegar de metrô. E tem coisa melhor do que você acordar, não precisar pegar o seu transporte 3 da manhã para você se deslocar, e chegar, concentrar, fazer. Acho que rende mais a sua diária, rende mais o seu dinheiro, rende mais tudo, rende mais tudo. E tudo é possível. Acho que a partir desse pensamento tudo é possível. Então, falando de linha de orçamento, dá para ir e como financiar. Acho que não é nem financiar, se você pensar verde ou sustentável, ou sei lá como chamar isso, a gente viabiliza muito mais a produção a partir da união de todos esses pensamentos. Óbvio que para chegar... E aí o impacto que isso gera, acho que também na vizinhança, na interlocução com a comunidade no entorno, como as pessoas vão ajudar, envolver as pessoas que estão ali, que trabalham no entorno também. Hoje mesmo, a gente foi visitar uma locação de manhã, e aí tem um prédio em cima, e a síndica do conjunto, que a gente quer alugar um monte de lojinha, mora no coisa. A gente vai pegar... o melhor de tudo é trabalhar com a figuração espontânea dali. Para que eu vou pegar gente do outro lado da cidade para vir até ali se aquelas pessoas vivem aquele lugar? Né? É muito mais real. Acho que isso imprime. E acho que todas essas iniciativas acabam que enriquecem o projeto. Acho que ese es el pensamiento. Sí, voy a entrar un poquito aquí en la discusión, y es solo para tener una perspectiva de ese presupuesto. La sugerencia que se hace como a nivel global cuando se habla de presupuestos de sostenibilidad es que se le atribuya el 3%. El 3% del total del presupuesto de una producción. La realidad, el 3%, pues ustedes ya me dirán, productores que están aquí, ¿cuánto es el 3%? ¿No? Estamos hablando de crear un nuevo departamento, de tener personal desde pre hasta el cierre, de hacer mediciones, de estar en el set, de cambiar elementos, de cambiar materiales, de incidir en todo lo que va a suceder. 3% es la sugerencia. La realidad, alguien que se atreva a decir cuánto realmente se le da a sostenibilidad. Entonces, es menos del 1%, es la realidad global. Menos del 1% es lo que se le da a sostenibilidad en la práctica. Entonces, cuando la discusión se torna en presupuesto, y es que cuesta, es que no tenemos, pues cuando uno abre la perspectiva y mira en ese Excel, pues, ¿qué tan importante es? Es menos del 1%. Si lo ponemos en términos económicos, ahí ya tenemos un poquito de perspectiva de lo que significa trabajar en esta área, ¿no? Y lo otro, yo creo que un poco quisiera entrar en otra problematización del problema que ya tenemos, y es un poco esta tendencia de romantizar la precarización del cinema independiente y convertirlo en un ejemplo de sostenibilidad. Y ahí yo pues tengo una diferencia bien grande con ese asunto, porque la realidad de que el cine independiente sea sostenible en su gran mayoría es porque no tiene acceso a mayores recursos. Y ahí yo creo que tenemos que, no sé, les dejo ahí como no sé qué opinan de eso, pero es preocupante, porque cuando haya mayores recursos ya no vamos a ser tan sostenibles. Vou pagar minha promessa, vou soltar uma para ir embora. O recurso público, União, mais estados, mais municípios, de 2023, no Brasil, para a cultura, foi 0,38% do orçamento.
Então, sim, nós precisamos aprender como é a distribuição para que, quando chegue recurso, a gente distribua também de forma igualitária. Mas se a gente pede mais recurso, que é muito pouco, né? Se você vai falar que é muito pouco para a cultura, 0,4%, vou arredondar para cima para a gente ser feliz, por que você vai falar que não é muito pouco para a sustentabilidade? Como é que a gente pode estar falando de uma luta por apenas 1%, em algo que é estruturante, cultura e sustentabilidade? Então, pensar nisso como forma desse processo, dessa transformação, que ela não é para o futuro, né? Não é uma missão para as crianças, é uma missão que já está em curso e que a gente já tem que ir dar conta do que a gente não estudou antes. A transformação tem que ser rápida. Total. Mas aí só completando também um pouco que a Norma estava... Obrigada! Tchau, valeu. Tchau! Completando um pouco o que a Norma estava falando, eu acho que eu tenho a Manjericão fazendo filmes independentes e presto serviço para streaming, né? Como produtora executiva, grandes projetos e tal. Eu não mudo muito o pensamento, não. De otimizar e de compensar ou de planejar junto com arte, com fotografia, para ter menos... É muito pesado, é muito cheia o nosso círculo, a nossa rodinha, ela é muito cheia de gente, muito cheia de assunto. Então, assim, quanto menos, a gente fica mais ágil também, né? Acho que não é só pensando em sustentabilidade, mas se eu consigo otimizar a produção de arte, a frente, a fotografia e tal, eu estou andando mais rápido, eu estou sempre andando mais rápido, eu preciso andar mais rápido, eu preciso cumprir plano, eu preciso cumprir orçamento, eu preciso tal. Eu levo a sustentabilidade ao reboque, então eu insiro. Então, mesmo tentando fazer, fazendo essas séries grandonas, eu tento carregar esse pensamento junto comigo. E, na maioria das vezes, dá certo. Óbvio, tenho clientes exigindo coisas absurdas do Arco da Velha? Tem. Aí você vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Mas, em geral, a gente é muito mais feliz, porque quanto mais dinheiro você tem, mais você gasta também, né? As pessoas querem gastar muito dinheiro. Então, vamos gastar esse dinheiro. Eu sempre falo, onde a gente vai colocar nosso saquinho de dinheiro? Nossos saquinhos, têm que ser bem colocados ali, e acho que o saquinho da sustentabilidade ele tem que estar já separado e tal. Então, acho que é meio esse pensamento, né? Para todos os lados, assim. Eu gostaria de complementar, porque tem uma questão que eu observo muito quando eu era executiva e complementa, né, com essa questão também da sustentabilidade, que eu acho que a gente discutiu muito isso sobre o tempo, a falta de tempo. Cada vez mais a gente tem menos tempo, a gente tem que entregar mais, principalmente em projetos grandes de canais, etc. Então, eu acho que, para mim, um aspecto da sustentabilidade é o planejamento. Então, quando a gente consegue começar a planejar desde o desenvolvimento, ali em relação com os roteiristas, tendo um executivo ali conversando, lendo os roteiros, né, falando, olha, que tal fazer uma leitura crítica, não do aspecto só em relação à mensagem em tela, né, que é aquela mensagem que vai chegar ao grande público, mas em relação à questão operacional, aquela cena, aquela sequência, que impacto que ela vai ter na produção, né? É possível fazer sem restringir criatividade, sem censurar a criatividade, né? O objetivo não é esse, mas é estimular o pensamento também ali de que, eventualmente, você pode escrever uma cena ou uma sequência, enfim, um conjunto de cenas e repensar, e aquilo ali não perder valor. Mas, talvez, criativamente, você encontrar soluções que vai alcançar ali, quando a produção vier e a gente for executar esse projeto, ali a gente vai ter alguns ganhos de tempo e de recurso.
E quando eu falo em tempo, não é o tempo que vai se reverter para reduzir o tempo de filmagem, o tempo de pré-produção, porque isso também está. A gente está vivendo uma crise em relação a isso. E aí, não é? E aí, além disso, numa outra etapa também, pensando no planejamento, orçamento, linha de orçamento e tudo, quando a direção com o cinema digital mudou muito, né, o hábito ali no aspecto de planejamento de direção de fotografia, etc. Então, assim, faz mais takes. O cinema digital, Oswaldinho, fica mais rápido, set, mais ou menos, fica mais rápido, mas você produz mais takes por cena, né? Aí seja muitos mais, né? Então esse ganho não é real. A gente precisa reavaliar isso e endereçar isso com os departamentos que planejam essa etapa do processo, né? Porque isso, além de tempo ali no set, ele também vai reverberar e vai alcançar a pós-produção e armazenamento em tempo daquele assistente de montagem que vai ficar lá decupando, escolhendo, aí a continuidade vai falar 3 cenas tão boas, 3 takes tão bons, mas aí guarda-se os outros 10 takes, né? Então aquilo ali vira uma loucura. Então, assim, planejamento, pensar em integrar essas etapas, isso tem a ver com sustentabilidade, porque vai trazer ganhos, né, em todas as etapas. O que está acontecendo hoje, assim, posso estar errada, é um ponto de vista, mas o que está acontecendo hoje é uma fragmentação. Então, é bom para aqui, aí esse aqui não pensa no acolá, né? Aí esse acolá não pensa naquele outro aqui. Então, assim, a gente precisa integrar mesmo, né? Você usou uma palavra ótima agora, qual foi? Esqueci, gente. Sobre? Não, todo mundo. Mas Sistêmico, alguma coisa? Sistêmico. Tá. Então é isso, adorei, né? Porque é isso, a gente precisa ter esse pensamento sistêmico, né? Porque se a gente falar, nós somos como que fala, nosso trabalho é coletivo, então ele precisa ser coletivo em todas as etapas, né? Então é isso, é a minha contribuição. Eu quero fechar aqui com uma pergunta rapidinha, porque a gente precisa dar espaço aqui para quem quiser fazer perguntas aqui da plateia. Mas eu queria saber quem se anima a falar sobre o legado, porque a gente sempre fala que onde uma equipe de cinema passa, nem grama cresce, né? Então, não, isso mudou. Não, mas pensando nisso, né, como referência, quais os legados que a gente pode deixar para os espaços, para as pessoas, para as cidades? Pensando em legado, alguém quer trazer algum exemplo? Legal? Eu gostaria, assim, vou tentar ser super breve, mas é que tem muito a ver com 2 coisas que as colegas comentaram, né? E que eu acho bem importante, que é uma experiência prática. Eu vou trazer, né, uma coisa que aconteceu com a gente, que acho que também é muito interessante, porque o César que apresentou essa locação para a gente, né? E a gente passou por lá. Era um mosteiro que tem um trabalho de redução de danos, tá? Então tem pessoas que moram lá, são alcoólatras, né? Pessoas enfim, e a gente foi filmar lá. E eu fiz questão de que eles fossem nossos, e parece que essa experiência já tinha acontecido, né? E fiz questão de que eles fossem parte da equipe, né? Ajudantes de arte. E eles viraram ajudantes de produção, e viraram figuração. E foi uma coisa muito bonita, porque eles acabaram assim pegando uma coisa que talvez tenha a ver com essa coisa do cinema independente, de chamar a avó, a tia para trabalhar, mas eles foram remunerados. E eu acho que é isso. É muito interessante quando a gente, vamos aprender as coisas, né? Capturar alguma coisa do cinema independente, mas com um outro viés. Não é porque eu quero fazer uma economia aqui, é porque eu quero remunerar outro tipo de pessoas e profissionais. E a gente foi embora de lá deixando, né, formação para essas pessoas, que eu acho isso daí muito bacana, né? Eles ficaram, parece que 1 ou 2 deles acabaram entrando no mercado do cinema e tal. Então eu acho que sim, a gente arrasa, né, território, quarteirão, mas às vezes a gente deixa umas sementinhas. Desculpa, tá? É que eu acho que tinha a ver.
Falando, né, por onde a gente passa, a gente arrasa. Mas também fica coisa boa. Pensando assim em algumas, né? Esse filme independente que a gente fez em 2018, da canequinha, que a gente não sabia direito ainda, era um filme sobre uma mina que andava de skate e tal, chama Meu Nome é Bagdá, e a gente filmou na Freguesia do Ó. E a Freguesia do Ó tinha uma pista, a pista que a gente escolheu era uma pista bem fuleira, que estava muito acabada, e ali virou um ponto, enfim, não tinha iluminação, então à noite a galera ia para lá para vender droga, não sei o que, e a gente sabia disso, mas enfim, a gente foi ocupando e os skatistas foram chegando e tal. No final a gente entregou uma pista nova, porque teve que passar por um monte de processo para a gente conseguir filmar. A gente conseguiu, junto à subprefeitura local, uma doação de árvores. Então, a gente plantou no entorno da pista um monte de árvores, numa iniciativa junto à comunidade local, que participou de um mutirão de plantio. E aí também o acesso à pista, né, porque as pessoas não chegavam porque escorregavam quando chovia e tal, a gente conseguiu o caminhão de pedrisco. Então, assim, foi muita gente do bairro por ter incorporado a comunidade com a gente no trabalho, que é isso, né? Você traz a galera que trabalha ali para ser ajudante, para virar assistente, para virar, inclusive o nosso produtor de locação do bairro, né? Um assistente de produção de locação que vai abrir lugares que a pessoa fica meio ressabiada, porque a gente está chegando, a gente é super específico, né? A nossa cara é específica. A gente acha que a gente se mistura, mas a gente é muito específico, assim. E aí chega um monte de gente, câmera fotográfica, não sei o quê, as pessoas ficam com medo. Então, trazer e incorporar essa turma é muito legal, porque o bairro fica feliz da gente estar lá também. E aí virou um grande evento que daí o povo começou a cuidar da pista. E a gente conseguiu instalar postes que os skatistas mesmo começaram a frequentar de novo. Então, eu acho que foi um super retorno para o bairro e para a comunidade do skate, principalmente, que conseguiu mais um lugar para eles. Não sei como é que está. A questão é, e a continuidade disso? Eu acho que isso é bem importante para a gente que faz e quer tal, mas eu não voltei lá hoje, 10 anos depois, quase 10 anos depois. Sempre recebo mensagem, a gente se relaciona até hoje, mas eu queria olhar, né? Assim, será que as árvores cresceram? Será que elas morreram? Será, né? Eu acredito que o povo cuidou, porque eles estavam muito aguerridos, mas não sei, né? Leva o filme lá. Não, a gente já fez todo um monte de ações depois, mas hoje, 10 anos depois, será que tá? Não sei. Yo creo que es una pregunta bien difícil, porque pues estamos en una discusión muy nueva, como para la palabra legado tiene es bastante comprometedora, pero en el caso mío particular, trabajando como en producciones y viendo, hay dos legados, digamos, o dos momentos o dos aspectos que son repetitivos y que es como esa construcción de la sostenibilidad desde lo que entiende la producción. Y uno muy negativo hasta el momento es entenderla como las personas que se encargan de la limpieza de la basura, ¿no? Del lixo. Y ligarla tan fuertemente a únicamente eso es muy problemático. Y ahí tenemos que repensarnos cuál es realmente el papel de la sostenibilidad en una producción, que es lo que hemos discutido aquí, creo yo. No es únicamente el issue, va mucho más allá. Y hasta ahora estamos todavía muy concentrados ahí y los equipos de sostenibilidad se entienden desde ahí. Y esa es la expectativa de la producción. Y con eso, lo que yo he hecho en las producciones desde hace un par de años para acá, es en Colombia particularmente no hay un reconocimiento por el trabajo de los recicladores, catadores de lixo. Y pues nosotros en el rodaje, la producción nos consideraba las personas que éramos los recicladores, básicamente. Ahí lo que yo he hecho es trabajar con las asociaciones de recicladores, integrarlas como mi departamento. Ellos aparecen en los créditos
de las películas, de las series, como reciclador, hay como esos intangibles y los tangibles y tienen un pago igual que el de una persona de logística o de la producción, que sería como un poco para equiparar desde dónde pienso yo cuál sería la remuneración quizás justa, ¿no? Y pues el cargo no existe, pero lo más cercano podría ser el personal de logística. ¿Cuánto se le paga a esa persona por día? Nosotros pagamos lo mismo, ¿no? Y entran según la cantidad de personas en el set, que es otra pelea también. Una sola persona no puede manejar el residuo de 500 personas en el set. Eso es pedir un absurdo. Entonces nosotros hacemos un pedido de cada vez que usted aumente más de 150 personas, necesitamos uno. Si tiene sí. Si tiene 600, pues necesitamos 4. Y es una pelea de presupuesto, pero es una justicia social. Yo lo veo de esta manera. Y quisiera creer que eso puede ser considerado un legado desde las luchas que hacemos en el Departamento de Sostenibilidad, que no son únicamente de lo ambiental. Va a impactar lo ambiental, porque estamos manejando el residuo, pero está al mismo tiempo en el contexto colombiano y mexicano, que ahora tengo una producción igual, va a reconocer a estas personas invisibilizadas históricamente en las calles recogiendo la basura. Son parte de la producción, están identificadas como recicladores, tienen su nombre y aparecen los créditos y de cierta manera se les da un reconocimiento a una labor tan difícil y tan dura y tan mal valorada por todos nosotros. Ese sería mi aporte ahí. Muito bem. A gente tem alguns exemplos aqui, pequenos ainda, poucos, mas tem parecido. Sim, alguns projetos pequenos têm publicidade. Tem uma pessoa que é a nossa colaboradora, a Litz, que ela era catadora e agora ela vem como ajudante de sustentabilidade, é bem legal. Gente, eu vou abrir aqui para perguntas. Aqui já alguém. De coisas básicas como questão do resíduo, né? A gente fez uma conexão também com o modo que o catering passasse pela produção usando produtos da agricultura familiar, né, da cidade e palestras da prefeitura. A gente conseguiu uma parceria com a prefeitura onde chegava em locais públicos para gravação, eles chegavam lá e deixavam as lixeiras separadinhas, né, para coleta seletiva. E, assim, na implementação tivemos alguma dificuldade. Também tivemos essa coisa de substituição, adquirimos garrafinhas, né, a cada membro da equipe técnica. Também tivemos algumas dificuldades na implementação, porque é isso, né, envolve sensibilização das pessoas, e, na verdade, a maioria das pessoas ainda não estão engajadas, e você corre ali de fazer seu trabalho, muitas vezes não atenta para isso. Né? Acho que é uma caminhada, a gente foi legal, foi uma tentativa, estamos ainda tentando calcular o impacto para poder fazer a compensação, e aí eu fiz um movimento lá com uma startup que trabalha com reflorestamento, com drone, né? E aí lá a gente tem acesso às comunidades indígenas, então estamos ainda fazendo essa elaboração. Mas eu achei muito bacana essa experiência. A gente vai fazer um próximo longo e já espera implementar isso de uma forma mais sistêmica. Mas eu queria pensar na perspectiva da produção, como é que se está esse diálogo em relação a orçamentos quando envolve, por exemplo, o setor audiovisual, né? Porque muitas das coisas que a gente fez ali ficava com muito receio, porque eu não tinha planejado inicialmente, né? E eu nem sabia se teria
essa liberdade para mensurar. Então, acaba que vinha daquela coisa do repasse do produtor, tirava o recurso dali para poder viabilizar. Por exemplo, a contratação dessa própria startup, eu não consegui colocar dentro desse meu orçamento ali, né, que foi posterior, e também fiquei com muito receio, porque eu não sei como é que a Ancine está trabalhando nesse lugar, sabe, de aceitação Dessa rubrica, né? Eu acho que ainda não tem. Assim, eu colocaria... Eu também, nesse orçamento que a gente vai executar agora, ele é de 5 anos atrás. Não tem sustentabilidade. Mas eu acho que tem que entrar como assistente de produção, como mais uma linha de produção ali, e na hora de creditar assistente de produção para a sustentabilidade, e tá na equipe, né? Essa pessoa tá ligada. O planejamento em si, com a Cinema Verde, por exemplo, ou qualquer outra empresa, eu colocaria para provocar mesmo. Às vezes eu sou meio doida, mas eu acho que tem que abrir esse diálogo, falar, olha, está acontecendo, a gente precisa ter. Você vai me glosar ou posso remanejar essa linha para algum outro lugar? De, sei lá, algum fornecedor de itens de produção, que seja consumível, que seja qualquer outra coisa, sabe? É um lugar de medo, a gente não tem rubrica, como o RH também, né? A pessoa de relacionamento, que é tão importante para uma produção. Hoje em dia, eu coloco também no mesmo lugar ali, não no mesmo lugar acho que são lugares diferentes, mas importante também. Mas ter uma pessoa de relacionamento, às vezes, dentro de uma produção, sei lá, que pode ficar estressante, que pode ter brigas e tal, e que a executiva, em geral, tem que fazer esse papel de separar e organizar isso, eu acho que também é um outro lugar que a gente tem que brigar, sabe? São lugarzinhos ali que a gente tem que ir abrindo, e a Ancine precisa... O orçamento já tem que estar... Sabe quando a gente pega o modelinho da Ancine? Precisa ter ali sustentabilidade e tal. Mas eu acho que é uma briga dos produtores e das iniciativas que estão surgindo, né? Assim, eu concordo com a Rafa. O que eu acho que a Ancine, atualmente, ela coloca isso na última linha da fila dela, de prioridade. Então, é isso. A gente precisa, como setor, começa a provocar também, como realizadores, produtores e tal. A gente precisa, senão eles não vão dar espaço, né? Isso para a Ancine. Aqui em São Paulo, a SPCine já tem, né? Eu acho que tem uma flexibilidade. Eu entendo que também o PROAC tem mais flexibilidade e tudo mais. Dos editais e tal, o plano de sustentabilidade, plano de... A Petrobras, acho que no edital da Petrobras tinha um plano de sustentabilidade legal. PROAC também, depende do edital, depende de quem está na secretaria atuando, tal, a SPC também está abrindo. A gente tem que apresentar o plano. Agora, a linha do orçamento, a gente tem que brigar por ela, né? Para poder ter essa... Igual promoção, lembra? Eu não tinha antigamente, depois da IN 154, acho, a gente começou a poder gastar em promoção. Que a gente já gastava, né? Só que a gente tinha que esconder. É assim, aquelas coisas. Alguém mais tem alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Acho que não. Está todo mundo satisfeito, pelo jeito. Eu acho que a gente também chegou no horário de finalizar, são 18 horas. Vai ter 18h30 o encerramento do BR Lab aqui. Então, acho que a gente precisa liberar a sala. Eu quero agradecer muito, Fabiana, Norma, Rafa, estarem aqui com a gente hoje. Muito bom. E agradecer vocês por estarem aqui, por virem nos ouvir, né? Então, um beijo para todos.